Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Meus amados e queridos irmãos, Glória a Jesus. Graça e paz, hoje Graça e dia paz. 7/8/2023. Irmãos, nós já estamos na campanha 90 dias no altar do Senhor por nossa família. E o projeto da arca está aí. Glória a Deus. Você ainda dá tempo. Você fazer o teu voto, que a gente está na campanha, é um propósito grande, irmão. Então, pastor, como que eu faço o voto? É R$50, você coloca, não me pergunte para que é. Deus já sabe qual é o propósito e a finalidade para isso. Aleluia. Então isso aí é com Deus. Eu estou chamando só você para crer. Se você crê, você faz. Se você não crê, não acredita, você não é obrigado a fazer. Então cada voto, cada pessoa, cada voto é R$50. A tua vitória vale mais do que 50. Aleluia. Então, isso vai ajudar o templo do Senhor. Estamos a 60 dias, né? Nós estamos a 60 dias hoje, só está faltando 30 dias. 30 dias. Então, dentro de 30 dias, eu vou estar, dentro de 30 dias, cada dia, até formar os 30 dias, eu vou estar citando 10 nomes de pessoas que estão na campanha conosco do voto dos R$50. Amém? Amém. E as pessoas que já colocaram, já citei o nome, já mandei, já orei. Irmão, 2 Samuel, capítulo 7, eu quero falar de aliança, votos. Glória a Deus. A aliança do Senhor com Davi. A aliança de quem, pastor Misael? Do Senhor com Senhor Davi. com Davi. Você sabia que Deus quer fazer uma aliança com você agora? E a aliança de Deus com a vida da gente não é como a gente faz para Ele, não. A aliança é para sempre. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, glória a Jesus. Diz assim: quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio e o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Irmãos, você percebeu que a palavra está dizendo que o inimigo estava ao redor? Em outras traduções no Novo Testamento, diz que o vosso adversário anda bramando, né? Buscando o que o possa tragar ao derredor. Porque ao teu redor tem um anjo te protegendo, que ele acampa. Acampar é morar. Tem um anjo fazendo morada em nosso redor. Acampa em volta daqueles que o temem e o livra de todo o mal. E aqui nós temos o privilégio de ver o próprio Deus falando que Ele mesmo é que é o protetor de Davi. Pelo fato que ele tem uma aliança com essa casa. Oh, glória a Deus. Irmã, Deus tem uma aliança com essa casa, com essa família. Deus tem uma aliança com você, minha irmã. Se você obedecer e cumprir e não quebrar a tua aliança com Deus, o Senhor tem uma aliança contigo. Se você colocar Deus à frente de tudo que você for fazer, você colocar Deus e não quebrar a aliança com Deus, o Senhor, Ele prosperará a tua casa, a tua vida em todos os aspectos e sentidos. Aqui nós vemos que Davi, ele vai fazer algo. Quando o rei Davi já havia se estabelecido, o que é se estabelecer? O que é uma pessoa estabelecida? O que é uma pessoa bem estabelecida para você? O que é uma pessoa bem estabelecida e estruturada em todos os aspectos? A Bíblia diz que Deus esperou Davi estar estabelecido. E o que Davi estava fazendo para estar bem estabelecido? Davi estava em uma construção de um palácio para ele. Irmão, para de estar querendo construir cubículo, kitnet, só uma sala que vira quarto, vira cozinha e um banheiro velho. Quando nós temos aliança com Deus,
O Senhor nos dá por direito. Ele nos abastece suficientemente para que a gente construa palácio. Oh, Aleluia. E você sabe o que é um palácio? Depois você pesquisa. Que tamanho era o palácio do rei Davi. E lá você vai pesquisar, você vai ver, vai ter uma noção do que é um palácio. E isso quem nos estabelece, quem nos ajuda, sabe quem é, meu irmão? É Deus. Glória a Deus. É Deus que nos dá essa proporção. É Deus que nos dá esse estabelecimento. É Deus que nos dá essa grande vitória. É Deus que nos dá essa conquista. Então, aqui eu estou vendo a palavra dizer para nós que Deus esperou Davi estabelecer-se. Diz, quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Oh, aleluia. O Senhor Glória a Deus. diz que Davi estava já dentro do seu palácio, estabelecido, morando ele e sua família. Mas o Senhor fala que o inimigo estava ao redor, está muito próximo. Né? Aqui está dizendo que o inimigo estava onde? Ao redor. Ao redor. Meu irmão, o inimigo estava ao redor. Quantos inimigos estão próximo de você e você não está percebendo? Aleluia. Não quebre a sua aliança com Deus. Oh, Deus tremendo. Aleluia. Não quebre a sua aliança com o Senhor. Irmão, não te faça isso, irmão. Não quebre a sua aliança com Deus. Pelo amor de Deus, não quebre a sua aliança com Deus. Porque a Bíblia diz que o Davi já estava estabelecido, estava dentro de casa, morando em um palácio, vivendo uma vida tranquila. Quantas pessoas não sonham com isso? Aleluia. De morar num palácio e viver numa vida tranquila. Quantas pessoas não sonham com isso, irmão? De morar num palácio e viver numa vida tranquila. Quantos servos de Deus, irmãos, quantos servos de Deus estão vivendo em palácio, morando numa vida tranquila? Quantos servos do Senhor? Aleluia. Meu irmão, a palavra de Deus diz que Davi já estava estabelecido. Ele diz assim, quando o rei Davi já havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor lhe tinha dado descanso. Eu quero dizer que Deus vai lhe dar descanso. Não é só estabelecer, é também descansar. E para mim descansar, eu tenho que descansar no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Eu tenho que descansar no Senhor e na força do seu poder. Você está descansando no Senhor e na força de seu poder? Aleluia. Isso é muito importante, irmão. A gente escutar isso. E ele disse, o Senhor tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Então quer dizer que Deus está eliminando. Deus está eliminando todos os inimigos ao redor. Glória a Jesus. Aleluia. Isso é muito importante. A graça de Deus é sobre nós, sobre nossa vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Glória a Jesus. Deus nos estabelece, nos dá por certo esse direito, essa bênção, essa vitória. Que coisa maravilhosa. Aleluia. O Senhor dando conta dos inimigos que estavam ao redor da casa do palácio de Davi. Como assim, irmãos? Olha que coisa interessante. Quando Davi já havia se estabelecido em seu palácio, o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos. Mandou chamar o profeta Natã. O rei disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Então Davi estava incomodado. Davi estava dizendo, eu moro numa casa tão grande,
E a casa do Senhor, tão pequenininha. Irmãos, eu moro num palacete enorme. E a casa do Senhor, só essa coisinha. Deus. Só essa coisinha. Sabe o que é isso, irmão? O que eu entendo com isso? É Deus falando algo muito profundo. Falando o quê, irmão? Deus está falando assim para Davi. Davi está falando para o profeta Natan, dizendo assim: como é que pode a casa do Senhor bem pequenininha e o meu palácio tão grande? Eu quero construir algo grande para Deus. Aleluia. Eu quero construir algo grande para Deus. Davi não entendeu o mistério. A aliança que Deus tem com Davi não é questão de casa gigante que Deus quer que você construa para Ele, não. O Senhor se sente feliz em acampar ao nosso redor. O Senhor se sente feliz em nos dar vitória. O Senhor nos sente feliz em nos estabelecer bem. O Senhor se sente feliz em nos abençoar. Glória, glória, O glória. Senhor se sente feliz em prosperar nossa vida. O Senhor se sente feliz em batalhar por nós. O Senhor se sente feliz em pelejar por nossa vida. O Senhor se sente feliz quando nós o agradecemos pela sua aliança por nossa vida. Aleluia. O Senhor se sente feliz. Não é a casa que vai dizer que você está grato a Deus. A Bíblia diz, é o seu reconhecimento, agradecer, em saber que tem sempre ali alguém dando uma cobertura, alguém orando por você, alguém pregando na sua vida, alguém profetizando na sua vida, alguém profetizando sobre a sua casa, alguém profetizando sobre a sua família, alguém profetizando todos os dias, acampando e profetizando sobre a tua vida. Santo Deus. É isso. Então Davi disse o quê? Davi disse ao profeta Natan, mandou chamar o profeta Natan, o rei: veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. A arca de Deus estava numa tenda enquanto a gente mora no palácio. Será que Davi não está mandando recado para nós hoje? Estamos mais preocupados com nossa própria vida, com nós mesmos, com o nosso próprio luxo, com o nosso próprio bel prazer, Sim. de que está na casa de Deus, de que cuidar da casa de Deus, Glória a Deus. de que estabelecer a casa de Deus. Aleluia. A Bíblia está dizendo, para mim e para você, não é bem melhor nós entender pelos olhos de Davi isso que está acontecendo? Glória a Deus. Não é bem melhor da gente entender aos olhos de Davi o que está acontecendo aqui? Veja bem, Davi está dando um recado para mim e para você. Mandou chamar o profeta Natan. O rei disse, veja, moro num palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, num simples tenda. Então, irmão, as pessoas, não sei se vocês já viram, as pessoas querem umas coisas tão grandes, mas quando passamos para a coisa de Deus, aqui Davi manda chamar o profeta. Davi, você sabe, Davi conversa com Deus. Davi, Deus fala com ele. Davi, Deus alegra ele. Davi, Deus guerreia por ele. Davi, Deus dá vitória para ele. Mas aqui o Senhor está vendo um rei honrar profeta. Aleluia. Um rei chamar alguém que tem profecia e revelação, alguém que vive em oração. Alguém que vive em oração, alguém que aconselha um rei. Imagine um homem com todo o poder chama um profeta para lhe aconselhar. E às vezes a gente está tão egoísta, está tão empinado o nosso nariz, estamos tão se achando grande demais, que queremos humilhar as coisas do Senhor, achando ridícula, insignificante e pequena. Aqui veja Davi se preocupando aonde a arca de Deus estava. Davi está se preocupando, porque ele morava no palácio de cedro, caro, enquanto a casa de Deus, a presença de Deus, estava numa tenda real provisória. Parece que a gente vê a vida das pessoas aqui hoje. O povo tudo bem estabelecido, mas querendo mais. Quando olha para a casa de Deus, a qual eles servem, está abandonada por eles mesmos. Davi não era assim. Quanto mais Deus abençoava Davi,
mas ele queria fazer algo para Deus. E o que ele fazia para Deus não era coisinha não. Não era um baldinho, uma pazinha, um tubo de que boa. Não, Davi abençoava com riqueza. Davi enriquecia o profeta Natã. O profeta era enriquecido na Bíblia. E era honrado. Então, irmão, você se esquece de honrar a Deus. Porque você está pensando só no quê? No teu palácio. No negócio grande que você quer. Aleluia. Aí você deixa as coisas de Deus para o último lugar. Você deixa as coisas de Deus para no teu tempo. Se eu tiver um tempinho, eu vou abençoar a casa de Deus, vou abençoar o profeta. Por enquanto, eu vou cuidar da minha, sabe, do meu ego, do meu orgulho, né, da minha prepotência. Eu vou cuidar, porque eu posso. Eu tenho, eu sou grande. Ixi, demais. Cuidado. Davi reconheceu, mandou chamar o profeta, o homem de Deus. Sempre Deus coloca esses profetas abençoados que dizem a verdade. Porque o melhor profeta é aquele que diz a verdade. Não se esconde e não fecha a boca. Ele tem que dizer mesmo. Então Davi mandou chamar. Quem? Natã. Glória a Deus. Veja, moro no palácio, uma casa de cedro, enquanto a arca de Deus está lá fora, numa simples tenda. Irmão, não deixe as coisas de Deus fora. Você quer crescer? Faça a obra de Deus, faça os profetas também crescerem. Aleluia. Honre a casa do Senhor. Glória a Deus. Vamos ver mais? Aleluia. Vamos ver mais? O que é que diz aqui o 3? Natã respondeu ao rei: faça o que tem em mente, pois o Senhor está com o rei. Tá vendo? A profecia do homem foi o quê? Faça o que você tem em mente. É para o crescimento da obra? É para ajudar o profeta? É para ajudar a casa de Deus? É para ajudar a casa do Senhor? Faça o que você tem em mente. E não detenha. Não vá fazer as tuas coisas e depois as coisas de Deus, não. Primeiro tu ajeita as coisas de Deus, para depois tu fazer as tuas. É assim que Davi fazia. Davi, a Bíblia diz que Deus deu descanso a ele. Aí as pessoas abandonam, não se preocupam, sabendo o que é que a casa do Senhor, o que é que o profeta necessita, o que é que a casa de Deus necessita. Né? Precisa de muita coisa. Vamos lá. Então, ele disse: rei, o Senhor é contigo. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Deus pergunta para ele. Deus pergunta para Davi: acaso cabe a você decidir o que é bom para mim? Uma casa para mim habitar? É Deus dizendo assim: Davi, eu não preciso dessas casas não. Eu não preciso dessa casa, não preciso que ninguém construa casa para me habitar não. Porque eu vivi no meio do teu povo. Aonde o teu povo ia, eu estava lá no meio, ganhando guerra. Aonde o teu povo morava, eu estava morando lá também. Aonde o teu povo estava, eu estava lá. E aonde você ia, Davi, eu ia com você. Aleluia. Uma casa não vai me definir, porque eu sou Deus. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Olha o que ele diz, que coisa linda. Naquela mesma noite, porém, o Senhor disse a Natã: vai e diga, 5, vai e diga ao meu servo Davi, que se assim diz o Senhor, acaso cabe a você construir uma casa para eu habitar? Não, Davi, não cabe a você não. Quem sabe o melhor lugar para mim estar sou eu. Ei, derrez. Ricantaramanai. Tá aqui. 6. Desde o dia em que tirei os israelitas do Egito, até hoje, nunca morei numa casa. Sempre acompanhei o povo de um lugar para o outro, numa tenda, num tabernáculo, e, no entanto, onde quer que eu tenha ido com israelitas, nunca me queixei às tribos de Israel e aos pastores de meu povo. Nunca lhe perguntei por que não construíram para mim um palácio, uma casa de cedro. Ele está dizendo: eu estou satisfeito. Aonde você me invocar, ali eu estarei. Eita Deus! Aleluia. Deus está dizendo: aonde você me invocar, ali eu estarei. Se é numa esquina, vou estar ali. Se é no galpão, vou estar ali. Se é num prédio, vou estar ali. Se é numa garagem, eu vou estar ali.
Se é no terreno baldio, vou estar ali. Glória a Deus. Se é no monte, eu vou estar ali. Amém. Aonde me invocarem, eu estou. Pois, irmão, receba. Glória Deus a está Deus. aqui falando com você. Aleluia. Deus está aqui recebendo votos e propósitos. Santo Deus Deus. está aqui. Glória, glória, glória. Ricantaramanai, Jesus, sui Santo Deus, derres. Espírito de Deus. Aleluia. E ele disse, né? Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens aonde você cuidava das ovelhas, e o